Você já ouviu gritos vindo de um objeto inanimado? Arthur ouviu, e essa foi sua maior desgraça. Uma simples boneca, um presente inocente, e agora ele luta para sobreviver. Mas será que ele conseguirá escapar? Ou já é tarde demais? Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. Arthur, um homem de hábitos solitários, perambulava pelas ruas enevoadas da cidade, buscando um presente singular para sua jovem sobrinha, Helena. Seus passos o conduziram a uma loja de antiguidades esquecida pelo tempo, onde objetos empoeirados sussurravam histórias há muito enterradas. Entre quinquilharias e relíquias, seus olhos foram atraídos por uma boneca de pano, repousando em uma prateleira sombria. A boneca possuía uma aparência peculiar. Seus olhos e boca estavam selados por costuras grosseiras, como se alguém tivesse desejado silenciar para sempre qualquer expressão. Intrigado por tal peculiaridade, Arthur decidiu que aquele seria o presente perfeito para Helena, acreditando que a estranheza do objeto poderia instigar a imaginação da menina. Ao retornar para casa, a inquietação começou a se insinuar em sua mente. A noite caiu pesada, e enquanto o silêncio envolvia o ambiente, Arthur sentiu uma presença etérea, uma sensação de ser observado por olhos invisíveis. Tentando afastar tais pensamentos, ele repousou a boneca sobre uma cadeira no canto do quarto e se deitou, buscando o consolo do sono. No entanto, o repouso lhe foi negado. No meio da noite, um som suave, quase imperceptível, despertou-o. Esfregando os olhos, ele percebeu, com um calafrio percorrendo sua espinha, que a boneca, antes inerte na cadeira, agora jazia no chão, voltada em sua direção, como se o observasse, silenciosamente. O dia amanheceu enevoado, mas Arthur não sentiu alívio ao ver a luz do sol se esgueirando pelas frestas da cortina. O desconforto da noite anterior permanecia, agarrando-se a ele como uma sombra persistente. Ele forçou um sorriso ao pegar a boneca e alisou sua superfície áspera, tentando dissipar a sensação irracional de que algo estava errado. Ao entregar o presente para Helena, a menina observou a boneca com um misto de curiosidade e hesitação. Passou os dedos delicadamente sobre as costuras da boca e dos olhos, franzindo a testa. Tio Arthur, por que ela está costurada? A pergunta ecoou em sua mente mais do que deveria. De fato, por quê? A quem ocorreria selar uma boneca de tal maneira? Naquela noite, o desconforto retornou. Arthur despertou subitamente com uma sensação sufocante, como se um peso invisível estivesse sobre seu peito. O quarto estava mergulhado em trevas e o silêncio era absoluto. Mas então, algo sussurrou. Não era um som claro, mas sim um murmúrio abafado, distante, vindo de lugar nenhum e de todos os cantos ao mesmo tempo. Levantando-se, ele caminhou pela casa, guiado pelo instinto de que algo estava fora de lugar. Ao passar pelo quarto de Helena, a porta entreaberta revelou um vislumbre inquietante. A menina estava sentada na cama, de costas para ele, segurando a boneca. O que está fazendo acordada, Helena? Ela permaneceu imóvel por um instante. Depois, virou lentamente a cabeça. Eu estava ouvindo, murmurou. Ela fala comigo. O estômago de Arthur revirou. O que você disse? A boneca. Ela cochicha, mas não consigo entender. Os cabelos da nuca de Arthur se arrepiaram. Respirando fundo, ele entrou no quarto e tomou a boneca das mãos da sobrinha. É só um brinquedo, Helena. Está tarde. Volte a dormir. A menina apenas assentiu, mas antes que ele saísse, murmurou algo quase imperceptível. Ela quer que você a liberte. Arthur saiu do quarto sentindo um calafrio tomar conta de seu corpo. Quando olhou para a boneca em suas mãos, sentiu uma estranha compulsão.
um desejo inexplicável de cortar aquelas costuras e ver o que havia por trás delas. E então, antes que pudesse se conter, pegou uma tesoura. Arthur observava a boneca, repousando sobre a mesa, a tesoura firmemente segurada entre seus dedos. O metal frio reluziu sob a luz amarelada do abajur. Algo dentro dele hesitava. Uma voz sussurrante em sua mente o advertia para não prosseguir. Mas, ao mesmo tempo, havia outra voz mais profunda que instigava sua curiosidade. Respirando fundo, ele deslizou a lâmina afiada sobre as costuras dos olhos da boneca. Os pontos, firmes e secos, resistiram por um instante antes de cederem com um estalo macabro. O som ressoou pela casa como um sussurro de alívio. Por um breve momento, nada aconteceu. Arthur sentiu-se ridículo por ter cedido a um impulso tão irracional. Mas então, um vento gélido varreu o ambiente, apagando a chama do abajur e mergulhando tudo em sombras opressivas. O silêncio da casa foi quebrado por um ruído arrastado, como unhas roçando contra a madeira. Seu coração disparou. Ele olhou ao redor, mas nada se movia. Ainda segurando a boneca, sentiu algo estranho. Sua textura antes áspera parecia quente, macia, como pele. Largou-a no chão e recuou. A boneca rolou até parar com os olhos agora abertos, voltados para ele. 2 vazios negros e profundos, como buracos escavados na própria escuridão. Então, um som, um sussurro, vindo de dentro dela. Arthur prendeu a respiração, seu corpo rígido de terror. Mas o som não parou. Ele se transformou em algo mais... em uma risada fraca, rouca, como se alguém estivesse tentando rir com a garganta seca, com os pulmões cheios de poeira. A porta do quarto de Helena rangeu. Arthur girou o olhar a tempo de ver sua sobrinha parada na soleira, os olhos grandes e assustados. Tio, por que ela está olhando para você assim? Arthur engoliu seco. Não sabia responder. Vá para o seu quarto, Helena, agora. Ela hesitou, mas obedeceu, sumindo na escuridão do corredor. Arthur abaixou-se, pegou a boneca e, com mãos trêmulas, virou-a de costas. Aquela sensação de que algo estava vivo ali dentro só aumentava, e ele sabia que havia apenas uma coisa a fazer. Cortou as costuras da boca. O último fio se rompeu, a casa inteira estremeceu, e então algo respirou atrás dele. O ar ao redor de Arthur tornou-se denso, pesado, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. O som que ouvira atrás de si não era um engano da mente, não era o vento sussurrando pelas frestas das portas. Era real. Uma respiração profunda, úmida, que se arrastava lenta, mas inexoravelmente em sua direção. Ele não ousou virar-se. A boneca em suas mãos, agora com a boca aberta, parecia sorrir. Sua costura desfeita revelou uma fenda escura, como se os lábios ressecados jamais tivessem sido feitos para se mover. Então, sem aviso, algo se ergueu das sombras. Uma figura alongada, de contornos distorcidos, emergiu atrás dele. Os cantos do quarto pareceram se esticar. A escuridão ganhou forma e, por um instante terrível, Arthur teve a certeza de que a própria casa estava viva. Você me libertou. A voz era baixa, rouca, saindo da boneca e das paredes ao mesmo tempo. Arthur sentiu o desespero gelar seu sangue. Seus dedos afrouxaram e o brinquedo caiu ao chão com um baque surdo. As lâmpadas tremularam. Helena gritou. Arthur correu em disparada pelo corredor, seu coração batendo descompassado. Ao entrar no quarto da sobrinha, a cena diante de seus olhos fez o pânico apertar seu peito como garras invisíveis. Helena estava sentada no chão, segurando uma agulha e linha preta. Seus movimentos eram lentos e precisos, e sua expressão era um vazio perturbador. Ela estava costurando sua própria boca. Helena! Arthur gritou correndo até ela. A menina ergueu o olhar
lágrimas escorrendo pelo rosto pálido, mas seus olhos estavam vazios, ausentes. Ela precisa de um novo corpo, Helena sussurrou com a voz embargada. Arthur agarrou a menina pelos ombros, sacudindo-a. A linha encharcada de sangue ainda estava presa entre seus lábios. Atrás dele, o som de pés arrastando-se pelo chão se intensificou. A boneca não estava mais no chão. Ela estava de pé, observando, sorrindo. E então, lentamente, deu seu primeiro passo. O horror tomou conta de Arthur. Sua mente gritava para que ele fugisse, mas seu corpo estava congelado. A boneca, agora em pé, movia-se com uma lentidão perturbadora, como se estivesse se acostumando com a própria existência. Helena chorava em silêncio, os lábios costurados impedindo qualquer súplica audível. Arthur agarrou a linha negra e, ignorando os gritos abafados da menina, puxou-a de uma vez, rasgando os pontos e libertando sua boca. Tio, ela quer entrar em mim. A boneca deu mais um passo. Um corpo. A voz gélida sussurrou. Um novo corpo. Arthur agarrou Helena e recuou, sentindo a presença sufocante se aproximar. O cheiro de mofo e terra invadiu o ambiente, como se a boneca carregasse o peso de algo muito antigo, algo que jamais deveria ter sido desperto. Então, Arthur entendeu. A boneca não era um brinquedo amaldiçoado. Ela era um receptáculo, um cárcere, para algo muito pior. Ele nunca deveria ter cortado aquelas costuras. Num ato de desespero, agarrou a tesoura e lançou-se sobre a boneca. A criatura riu, um som seco e estalado, como madeira podre se partindo. Tarde demais. Arthur ignorou. Com um único golpe, enfiou a tesoura na boca deformada da boneca, afundando a lâmina até sentir a resistência de algo que não deveria estar ali. Um grito sobrenatural ecoou pela casa, reverberando pelas paredes e fazendo os vidros das janelas estilhaçarem. A boneca convulsionou. Suas pernas dobraram-se para trás num ângulo impossível. Sua pele de pano enegreceu como papel queimado. Uma força invisível puxou o ar do cômodo, sugando tudo para dentro da boca, aberta da criatura, e então, silêncio. O corpo da boneca caiu inerte. A respiração de Arthur vinha em arquejos. O cheiro pútrido dissipava-se aos poucos, e a casa voltou à sua quietude comum. Helena soluçava em seus braços, as marcas das costuras ainda visíveis em sua pele delicada. Arthur olhou para o corpo do brinquedo. A tesoura ainda estava cravada nele, mas algo estava diferente. As costuras da boca e dos olhos haviam retornado, fechando-a mais uma vez. Dessa vez, ele não as abriria. Pegou a boneca, saiu da casa e, sem hesitar, jogou-a na lareira. As chamas subiram com um estalo violento, consumindo o pano e tudo o que estava dentro dele. Um último grito foi engolido pelo fogo antes que a boneca se transformasse em cinzas. Arthur abraçou Helena com força. O pesadelo havia acabado, ou assim ele pensou. Naquela noite, quando o silêncio dominou novamente a casa, Arthur ouviu um som distante, um farfalhar, como se algo estivesse se mexendo. Quando abriu os olhos, viu, no canto do quarto, uma pequena caixa de madeira que não estava lá antes, e dentro dela, uma agulha e uma linha preta. Arthur encarava a pequena caixa de madeira com o coração martelando no peito. O que quer que estivesse ali dentro, ele sabia que não deveria tocá-lo. Mas o simples fato de aquilo ter aparecido em seu quarto significava que nada havia terminado. As costuras nunca deveriam ser desfeitas. As sombras no quarto pareciam se alongar e um frio cortante tomou conta do ambiente. O leve farfalhar continuava, como se algo estivesse apenas esperando para ser remendado novamente. Arthur engoliu seco. Talvez ele nunca estivesse lidando apenas com uma boneca. Talvez aquilo fosse apenas um fragmento de algo maior. Lentamente, ele se levantou e caminhou até a caixa, sentindo o peso do destino sobre si. O que aconteceria se ele a abrisse? O que mais estava à espreita,
aguardando uma nova oportunidade para costurar sua existência ao mundo dos vivos. Ele respirou fundo. Então, com mãos trêmulas, abriu a tampa. A escuridão dentro dela sorriu. Agora me diga, e se essa boneca ainda estiver por aí? Você teria coragem de abrir as costuras? Se essa história fez você sentir aquele arrepio na espinha, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Só não esqueça de olhar bem antes de dormir. Nunca se sabe o que pode estar observando e esperando ser libertado. O artesão de marionetes, Elias, acorda no meio da noite com a sensação de que não está sozinho em seu quarto. A luz da lua ilumina sua marionete recém-criada, sentada em um canto, mas ele tem certeza de que a deixou no ateliê. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O primeiro sinal veio como um sussurro no escuro. Elias despertou sobressaltado, sentindo o ar denso ao seu redor. A lua jorrava sua luz pálida pela janela, esculpindo sombras alongadas nos móveis do ateliê. Foi então que notou. A marionete, ela, estava ali, sentada num canto do quarto, seus olhos de vidro refletindo a penumbra como se absorvessem algo mais do que luz. Elias franziu a testa. Tinha certeza absoluta de que a deixara no ateliê antes de se recolher. E, no entanto, ali estava. Ela, muito mais próxima do que deveria estar. Sacudindo a estranheza, Elias caminhou até a marionete e a pegou nos braços. Sentiu o peso da madeira polida, os fios soltos escorrendo entre seus dedos como fios de cabelo de um cadáver. Suas articulações estavam perfeitas, a obra mais detalhada que já criara. Perfeita demais. O cansaço arrastava seu corpo para a cama. E ele decidiu ignorar o desconforto. Talvez estivesse ficando paranoico. Talvez tivesse esquecido a boneca ali. Deixou-a sobre a cadeira de seu ateliê e fechou a porta com um clique firme. Naquela noite, dormiu inquieto. De manhã, ao abrir os olhos, seu coração falhou uma batida. A marionete estava ainda mais próxima de sua cama. O frio da manhã rastejava pelo quarto quando Elias despertou, mas não foi a temperatura que o fez se encolher sob os lençóis. Seus olhos arregalados fixaram-se no canto do quarto, onde a marionete estava ainda mais próxima da cama. Ele sentou-se num salto, o peito arfando. Como aquilo era possível? A cadeira onde ele a deixara na noite anterior estava vazia, e os fios, antes cuidadosamente organizados, agora pareciam esticados, como se tivessem sido puxados na calada da noite. Elias a pegou de novo, examinando cada detalhe. A madeira ainda estava lisa, impecável, mas havia algo nos olhos de vidro, algo que ele não se lembrava de ter esculpido. Decidiu que precisava de respostas. Instalou uma câmera no ateliê, posicionando-a diretamente para a mesa de trabalho, onde deixou a marionete sentada. Antes de dormir, certificou-se de trancar a porta do ateliê e escondeu a chave de si mesmo, como se duvidasse da própria sanidade. A noite caiu. A escuridão pesava sobre o ambiente. Elias demorou a adormecer, mas quando finalmente o fez, os sonhos vieram carregados de sombras sem forma. Fios enroscando-se ao redor de seu pescoço, puxando-o para um vazio sem fim. O despertador tocou cedo. Com os olhos ardendo de cansaço, Elias correu para ver a gravação. E foi então que sentiu o coração congelar no peito. Na tela, viu a marionete, imóvel, até que um de seus dedos se contraiu. Então, um espasmo. Depois outro. Pouco a pouco, como uma criatura aprendendo a andar, a marionete começou a se mover sozinha. A gravação terminou abruptamente, e quando Elias ergueu os olhos do monitor, a marionete não estava mais no ateliê. Ela estava sentada ao lado dele, sobre sua cama. Elias pulou para trás, o ar lhe escapando dos pulmões. A marionete, agora sentada ao seu lado na cama, mantinha aquele olhar de vidro frio, sem vida.
Ou pelo menos, assim deveria ser. Ele a agarrou com as mãos trêmulas e a lançou no chão. Os fios se espalharam como serpentes, enroscando-se uns nos outros em um emaranhado doentio. O estômago de Elias revirava. Isso não era possível. Respirando pesado, tentou se convencer de que estava exausto, que talvez tivesse movido a boneca enquanto dormia, em um estado de sonambulismo. Mas a verdade rastejava pela sua mente como uma praga. Aquela coisa estava se movendo sozinha. Determinou que precisava destruí-la. Pegou um saco de estopa, jogou a marionete dentro e saiu às pressas pela rua deserta, com o coração trovejando, no peito. O rio não ficava longe dali. Jogaria a maldita boneca na correnteza e acabaria com isso. O vento cortava sua pele enquanto ele avançava pela ponte de pedra. Sem hesitar, Elias arremessou o saco na água negra e revolta. Ficou ali parado, observando enquanto ele afundava lentamente, como se algo dentro estivesse resistindo à descida. Ele voltou para casa sentindo um alívio tênue, mas aquela sensação durou até a meia-noite. No ateliê, os ventos da noite sopravam pela janela entreaberta. A madeira rangia suavemente. Elias estava prestes a adormecer quando um som gélido cortou o silêncio. Passos. Pequenos, irregulares. Ele prendeu a respiração. Algo estava se movendo dentro do ateliê. Levantou-se lentamente, cada músculo do seu corpo enrijecido pelo medo. Suas mãos trêmulas giraram a maçaneta da porta. O ateliê estava escuro, exceto pela luz mortiça da lua filtrando-se pela janela. Ele deu um passo à frente. O chão rangeu sob seus pés. Então, viu a marionete, sentada na cadeira de sua mesa de trabalho, encharcada. Gotas de água ainda escorriam por seus braços de madeira. Mas não era isso que fez Elias soltar um grito sufocado. Na madeira do pescoço da boneca, algo novo havia sido esculpido, uma boca. E de seus lábios rachados veio um som impossível. "Por que você me jogou fora, papai?" Antes que Elias pudesse reagir, a marionete se ergueu da cadeira sozinha, e os fios ao seu redor começaram a se mover, como se algo invisível estivesse puxando-os. Elias recuou, o coração martelando contra as costelas. A marionete estava de pé. Os fios que deveriam controlá-la estavam esticados para cima, suspensos no vazio, como se mãos invisíveis os puxassem. A boca recém-esculpida tremia, como se tentasse formar palavras que sua garganta de madeira jamais deveria produzir. "Papai, por que me abandonou?" A voz era fina, arrastada, um sussurro que parecia vir do próprio tecido da escuridão. Elias sentiu a bile subir pela garganta. Isso não era real. Não podia ser. Em um impulso de puro desespero, ele se jogou sobre a boneca, agarrando-a pelos braços frágeis de madeira e tentando quebrá-la. Mas assim que seus dedos tocaram a superfície encharcada, algo se enroscou em seu pulso, os fios. Eles se moveram sozinhos, subindo por seu braço como serpentes vivas. Elias tentou puxá-los, mas eles apertaram mais forte, subindo por seus ombros, envolvendo seu peito, seu pescoço. "Papai, não me deixe sozinho." O sussurro veio de todos os lados. Elias sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A casa parecia respirar, as sombras nas paredes se contorciam e a marionete se inclinava para mais perto, os fios forçando-o a ajoelhar-se diante dela. Então ele viu. Nos olhos de vidro, refletida na superfície brilhante, uma figura se erguia atrás dele, alta, magra, com braços tão longos que pareciam feitos de fios esticados, a cabeça inclinada em um ângulo impossível, e um sorriso esculpido, exatamente como o da marionete. Elias tentou gritar, mas os fios se apertaram em seu pescoço. Sua visão escurecia, seus pulmões queimavam. A entidade puxava os fios, controlando-o. Ele não era mais um homem. Era uma marionete também. Quando a escuridão o engoliu, a última coisa que sentiu foi seus próprios membros se movendo.
sem que ele os controlasse. O silêncio na casa era sepulcral. O ar denso, como se o tempo tivesse parado. Elias abriu os olhos. Mas algo estava errado. Ele não sentia o próprio corpo. Apenas um peso estranho, como se estivesse suspenso, seus membros rígidos e duros. Tentou respirar, mas não havia ar em seus pulmões. Tentou mover-se, mas seus braços e pernas não lhe obedeciam. O som de madeira rangendo ecoou pelo quarto. Diante dele, um espelho empoeirado refletia algo que não podia ser verdade. Elias estava preso dentro de uma marionete. Seus olhos agora eram esferas de vidro, suas articulações, dobradiças de madeira polida. E então ele percebeu. As mãos invisíveis ainda puxavam os fios acima de sua cabeça. No canto da sala, sentado, onde antes ficava a marionete, havia um novo corpo. A pele pálida, os olhos piscando lentamente. Seu rosto. Seu verdadeiro rosto. O impostor sorriu, testando os dedos, flexionando-os com uma perfeição impossível. Depois se levantou, ajeitou as roupas amarrotadas e caminhou até o espelho, observando sua nova forma com satisfação. Perfeito, murmurou, sua voz carregada de algo que não era humano. Elias tentou gritar, mas o som que saiu foi um rangido seco, de madeira se comprimindo. Seu novo corpo estremeceu quando os fios o puxaram para cima. O impostor se virou para ele. O sorriso, largo e cruel. Agora! É você quem dança. Elias foi erguido no ar, seus braços se movendo contra sua vontade. O espetáculo estava apenas começando. A casa ficou em silêncio por algum tempo. Mas não por muito. Logo as portas do ateliê voltaram a ranger e as velas se acenderam sozinhas, lançando sombras distorcidas contra as paredes. No centro do quarto, uma nova marionete estava sentada na cadeira. Seu corpo era feito da madeira mais fina, suas articulações perfeitas. Mas o mais perturbador era seu rosto. Os traços eram idênticos aos de Elias. Seus olhos de vidro refletiam a penumbra da sala, imóveis, mas cheios de desespero. Então, os fios se ergueram, seus braços se moveram, a cabeça inclinou-se para o lado com um estalo seco e um sorriso forçado se desenhou em sua boca de madeira. E do fundo da escuridão, uma voz sussurrou. A plateia aguarda. O espetáculo nunca termina. A marionete se ergueu sozinha e caminhou lentamente para fora do ateliê, como se alguém estivesse puxando seus fios. Se você gostou dessa história perturbadora, deixe seu comentário abaixo. O que você faria se uma marionete começasse a se mover sozinha? Não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa história arrepiante. E se quiser mais contos sombrios como esse, fique ligado no canal. O terror nunca dorme. E nem nós. A tempestade rugia lá fora. O vento sacudia os galhos secos das árvores, produzindo um som semelhante a sussurros lúgubres. Eduardo estremeceu ao ouvir a campainha tocar. Era tarde demais para visitas. Helena ergueu os olhos do livro que fingia ler no sofá. Seu olhar encontrou o do marido, e por um breve instante, ambos hesitaram. Quem tocaria a campainha àquela hora? Eduardo se levantou lentamente, seu corpo envolto por um estranho pressentimento. Quando abriu a porta, a rua estava deserta, exceto por uma caixa grande e amarelada pela umidade, repousando no batente como se tivesse surgido do nada. Alguma brincadeira de mau gosto? Murmurou, puxando a caixa para dentro. Helena aproximou-se, observando a embalagem com receio. Não havia remetente. Apenas um bilhete preso ao barbante velho e puído. Ela só precisa de amor. O silêncio na casa tornou-se quase palpável. Eduardo abriu a caixa. Dentro, envolta em panos encardidos, jazia uma boneca de madeira, grande demais para ser um brinquedo comum, mas pequena o suficiente para caber no colo de alguém. Seu corpo era entalhado com precisão assombrosa, a textura da madeira lisa como pele polida. Os cabelos finos e escuros,
pareciam humanos, mas foram os olhos que fizeram Helena recuar. Eles pareciam vivos. Que diabos é isso? Sussurrou, sentindo a espinha gelar. Eduardo riu, mas sua risada soou forçada. Algum lunático deve ter deixado isso aqui. Provavelmente um artista tentando se promover. Isso não é normal. Devemos nos livrar disso. Helena já estava pegando a tampa da caixa quando sentiu uma leve resistência, como se algo segurasse a boneca por dentro. Ela arregalou os olhos. Eduardo? Mas o marido já estava se afastando, indiferente. Jogue fora amanhã de manhã. Não vou sair agora na chuva. Helena tentou desviar o olhar da boneca, mas os olhos dela pareciam segui-la. Ela engoliu em seco e, com mãos trêmulas, empurrou a caixa para um canto da sala. Deveria ter jogado fora naquela noite, porque, quando despertou no meio da madrugada, sentiu algo estranho no quarto, o som leve de madeira rangendo no chão. Helena congelou. Virou-se lentamente na cama e prendeu a respiração. A boneca estava sentada no chão, no pé da cama. Olhando para ela, ela estava dentro da caixa. Como saiu? O quarto parecia menor, sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao redor de Helena. A boneca ainda estava lá, sentada no chão, pernas esticadas, a cabeça levemente inclinada, como se esperasse algo. Seus olhos, brilhantes à luz fraca do abajur, pareciam molhados, como se houvesse lágrimas ali, presas sob a madeira. O coração de Helena martelava no peito. Eu mesma a coloquei na caixa. Com um esforço quase doloroso, ela engoliu em seco e desviou o olhar, forçando-se a pensar racionalmente. Eduardo devia ter mexido na boneca antes de dormir. Sim, só podia ser isso. De manhã, Eduardo não lembrava de nada. Não fui eu quem tirou essa coisa da caixa, Helena. Então foi o quê? Sua voz tremia. Ela andou sozinha? Ele a encarou por um momento antes de soltar uma risada curta e incrédula. Quer saber? Já chega. Vou me livrar dela agora mesmo. Mas quando Eduardo ergueu a boneca do chão, um calafrio subiu por sua espinha. Ela parecia mais quente. O toque da madeira, antes frio e inerte, agora carregava um leve calor humano. Por um momento, ele ficou paralisado, os dedos cravados nos ombros da boneca. Helena percebeu seu olhar confuso. O que foi? Eduardo hesitou, então balançou a cabeça. Nada. Ele levou a boneca até o porão e a jogou em um velho baú. Trancou-o, duplamente, e achou que aquilo seria o fim. Naquela noite, Helena dormiu profundamente. Sonhou com passos miúdos ecoando pela casa como os de uma criança. Sussurros, vindos de algum lugar distante, chamavam por ela. Mamãe! Acordou suada. O relógio marcava 3h33. Um frio rastejou por sua espinha quando percebeu Eduardo não estava ao seu lado. Com o coração na garganta, saiu do quarto. A casa estava em silêncio, exceto por um som ritmado, baixo e contínuo. Rangido de madeira. Descendo as escadas, viu uma luz fraca vinda da sala. Seu corpo gelou ao encontrar Eduardo sentado no sofá, segurando a boneca no colo. Ele a embalava, lentamente, os olhos vidrados, vazios, fixos no rosto entalhado de madeira. Helena sentiu o ar faltar. Eduardo... Ele não respondeu. A boneca virou o rosto para ela e sorriu. Ela nunca havia sorrido antes. Helena sentiu a garganta secar. A boneca sorriu. Não era um truque da luz. Não era sua imaginação. Os lábios de madeira se curvaram em um sorriso discreto, mas inegável. Eduardo continuava ali, hipnotizado, acariciando os cabelos escuros da boneca, sua respiração pesada e profunda, como se estivesse em um transe profundo. Eduardo! Helena se forçou a dar um passo à frente. Nada. Ele sequer piscou. Seu corpo estava rígido, as mãos segurando a boneca com um aperto quase protetor. Helena,
Num ato de desespero, arrancou a boneca dos braços dele. Eduardo suspirou forte, como se tivesse saído de um pesadelo. Seus olhos vagaram confusos até pousarem nela. O quê? O que está acontecendo? Eu é que pergunto. Você estava segurando essa coisa como se fosse... Helena não terminou a frase. A boneca agora parecia diferente. O rosto estava mais delicado, as feições menos rústicas, mais humanas. A madeira que antes era seca e dura, agora parecia... macerada, flexível. E os olhos estavam maiores, quase idênticos aos de Eduardo. Helena estremeceu, deixando a boneca cair no chão. Vamos nos livrar dela agora, disse, pegando a boneca pelos braços e indo até a porta da frente. Mas Eduardo não a seguiu. Pelo contrário, continuava sentado, uma mão sobre o próprio rosto. Eduardo, ele gemeu. Quando baixou a mão, Helena prendeu a respiração. Os olhos dele estavam diferentes. A íris, antes castanha, parecia desbotada, como se a cor estivesse desaparecendo. Estou tonto, ele balbuciou, apoiando-se no sofá. Me sinto estranho. O pânico de Helena se transformou em terror absoluto. Pegou a boneca e correu para a rua. A tempestade da noite anterior havia deixado o chão úmido, a terra fofa. Enterraria aquela maldita coisa ali mesmo! Cavou com as mãos, desesperada, a chuva fina misturando-se à terra negra sob suas unhas. Colocou a boneca no buraco e cobriu-a com terra, prensando-a com os pés. Ofegante, voltou para casa. Mas Eduardo não estava mais na sala. Eduardo? Silêncio. Um frio percorreu sua espinha quando percebeu que a porta do porão estava entreaberta. Os degraus rangiam conforme ela descia. A única luz vinha de uma lâmpada fraca, oscilando no teto. Seu coração disparou ao ver o baú escancarado. E dentro dele, a boneca. Coberta de terra, seus olhos agora tinham exatamente a mesma cor dos de Eduardo. Helena recuou, a respiração curta, e então ouviu um rangido atrás de si. Virou-se lentamente. Eduardo estava parado na entrada do porão. Mas algo estava errado. Os olhos dele estavam completamente brancos, e em seus lábios, um sussurro fraco, distante. Ela só precisa de amor. Eduardo estava desaparecendo. Mas quem, ou o que, estava tomando seu lugar? A voz de Eduardo não era dele. Era um sussurro seco, entrecortado. Algo que não pertencia a um ser vivo. Ela só precisa de amor. Helena recuou. O porão parecia girar ao seu redor. Os olhos de Eduardo, agora completamente brancos, pareciam vazios, ocos, sem alma. Eduardo? Sua voz tremeu. Ele sorriu. Mas não era o sorriso de seu marido. Era um sorriso de madeira. Helena sufocou um grito quando notou algo ainda pior. A pele dele estava diferente, ressequida, endurecida. A textura, a cor, parecia madeira envernizada. Oh, Deus! Murmurou, levando as mãos à boca. Eduardo inclinou a cabeça, como se estivesse estudando sua reação. Você não está feliz, querida? Ele piscou devagar, o movimento estranho, errático. Agora nós temos uma filha. Helena estremeceu. A boneca, ainda caída dentro do baú, parecia maior. Seus cabelos estavam mais longos. Os dedos, antes imóveis, agora estavam levemente dobrados, como os de uma criança prestes a acordar. Isso não está acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Ela correu, esbarrando na escada ao sair do porão, mas a voz de Eduardo ecoou atrás dela. Você não pode fugir dela, Helena. Você não é o Eduardo. Ainda sou eu, querida. Sua voz parecia um eco distante. Só estou cedendo um espaço para nossa filha. Helena se trancou no quarto, o peito subindo e descendo rapidamente. O que estava acontecendo com Eduardo? A boneca estava sugando algo dele, trocando de lugar com ele. Ela precisava de ajuda. Precisava sair daquela casa. Mas ao pegar o celular, não havia sinal.
Um barulho do lado de fora do quarto fez seu sangue gelar. Passos leves, miúdos. O assoalho rangeu. Helena prendeu a respiração. Alguém estava bem atrás da porta. Então, uma batida fraca. Mamãe! Seu coração quase parou. Não, não. Aquilo não podia estar acontecendo. Fechou os olhos com força, tentando ignorar a voz infantil. Mamãe, por que está trancada? Ela cobriu os ouvidos. Eu só quero amor. Helena não suportou mais. Abriu a porta de uma vez, pronta para enfrentar o que quer que fosse. Mas o corredor estava vazio. Um arrepio subiu por sua espinha. E então, com o canto do olho, ela a viu. Sentada no final do corredor, onde antes não havia nada. A boneca. Só que agora, ela piscou. A boneca estava viva. Mas o que havia acontecido com Eduardo? Helena travou. A boneca estava no final do corredor, sentada. Os olhos piscaram. Piscaram. Ela não estava mais imóvel. Ela estava consciente. Helena queria correr, mas seus pés estavam colados ao chão. O terror era absoluto, sufocante. E então a boneca se levantou. Seu corpo era pequeno, frágil, mas os movimentos não eram normais. A forma como seus braços se dobravam, como sua cabeça girava ligeiramente de um lado para o outro, era algo saído de um pesadelo. Mamãe! A voz saiu num sussurro, a mesma voz que Helena ouvira atrás da porta. Helena recuou. Aquilo não era real. Não podia ser real. O que você quer? Sua voz saiu em um fiapo. A boneca inclinou a cabeça. Um lugar para ficar. Helena sentiu a pele arrepiar. O Eduardo! O que você fez com ele? A boneca sorriu. Um sorriso largo, muito largo. Ele me deu tanto amor. Helena sufocou um soluço. Aquilo não era uma simples boneca. Ela estava sugando Eduardo, absorvendo-o, transformando-o em madeira. Devolva ele! Helena gritou, sentindo o desespero queimar dentro do peito. A boneca deu um passo. Mas eu ainda preciso de mais, mamãe. Helena correu, desceu as escadas quase tropeçando, o coração descompassado, a respiração entrecortada. Precisava encontrar Eduardo, mas quando chegou à sala, parou abruptamente. Ele estava lá, sentado no sofá. Imóvel, as mãos apoiadas nos joelhos, a cabeça baixa. Mas algo estava errado. Muito errado. A pele dele estava totalmente envernizada. O peito não subia e descia. Helena sentiu uma náusea profunda ao perceber a verdade. Eduardo estava se tornando uma boneca. Eduardo! Ela correu até ele, sacudindo seus ombros. Por favor, fala comigo. A cabeça dele tombou para o lado. Os olhos brancos, sem vida. Mas os lábios se mexeram. Ela está quase pronta. Helena sentiu o pânico atingir um novo nível. O andar de cima tremeu, olhou para cima, sabendo exatamente o que aquilo significava. A boneca estava crescendo, se tornando algo maior, mais humano. E ela precisava de mais. Helena sentiu as lágrimas quentes descerem pelo rosto. Olhou para Eduardo, ou para o que restava dele. Então, ouviu um som atrás de si. Passos leves e uma voz. Mamãe, agora eu sou real. Helena virou-se lentamente, e o que viu fez seu coração parar. A boneca estava completa. Mas quem, ou o que, estava diante dela agora? Helena virou-se lentamente, e o que viu fez seu sangue gelar. Ali, de pé no meio da sala, estava uma menina. Tinha a aparência de uma criança de 7 ou 8 anos. Seus cabelos eram longos, negros como tinta, caindo sobre os ombros de maneira inquietantemente familiar. Seus olhos eram os de Eduardo. Helena cambaleou para trás, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. O que você fez? A menina sorriu. Eu nasci, mamãe. Sua voz era doce, delicada, mas cheia de algo terrível.
O reflexo do abajur revelou a verdade. Sua pele não era completamente humana. As pontas dos dedos ainda tinham uma textura levemente envernizada. E conforme ela caminhava em direção a Helena, o assoalho rangeu, como se fosse madeira se movendo. "Devolve ele!" Helena sussurrou, a garganta fechada de puro terror. A menina inclinou a cabeça. "Mas ele já está aqui." Helena engoliu em seco. "Eduardo?" A menina riu baixinho. Sim, os olhos dela piscaram devagar. E também não. Helena sentiu a bile subir pela garganta. Aquilo não era apenas uma boneca viva, era algo pior. Algo que absorveu Eduardo. A menina estendeu a mão. Seus dedos eram frios. "Agora só falta você, mamãe!" Helena correu. Subiu as escadas de qualquer jeito, os joelhos falhando, o suor escorrendo pela testa. Precisava sair daquela casa. Precisava, mas a porta da frente não estava mais lá. O lugar onde antes ficava a saída era apenas uma parede lisa de madeira. Helena sufocou um grito. Ela estava presa. Ouviu os passos atrás dela, leves, constantes. A voz infantil ecoou. "Não tenha medo, mamãe. Vai ser rápido." Helena correu para o quarto. Trancou a porta. O espelho do armário refletia sua imagem. Mas algo estava errado. Ela se aproximou. O rosto parecia menos humano. A pele da ponta dos dedos estava rígida. Seu pescoço tinha o brilho do verniz. A transformação havia começado. Helena desabou no chão. Lá fora, a voz da menina cantava baixinho uma canção de ninar. O ranger do assoalho indicava que ela estava se aproximando. "Mamãe!" A maçaneta girou lentamente. Helena apertou os olhos, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia que a porta se abriu. E então, apenas escuridão. A casa ficou em silêncio. E anos depois, quando novos moradores chegaram, encontraram duas bonecas sentadas na sala. Uma parecia um homem, a outra, uma mulher. E, entre elas, uma garotinha de madeira sorrindo. A herdeira de madeira permaneceu. E agora, esperava uma nova família. A casa ficou em silêncio. E, anos depois, quando novos moradores chegaram, encontraram duas bonecas sentadas na sala. Uma parecia um homem, a outra, uma mulher. E, entre elas, uma garotinha de madeira sorrindo. Seus olhos seguiam qualquer um que ousasse entrar, e, em noites silenciosas, alguns juravam ouvir uma voz infantil sussurrando: "Eu só preciso de amor." Você teria coragem de ficar nesta casa? Se gostou da história, não esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com quem adora um bom terror. Quem sabe, eles também possam ouvir a voz da herdeira de madeira.